Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 4, no verso 22. E eu estava comentando que Paulo está fazendo um discurso à igreja de Éfeso, colocando uma situação do passado. Ele inicia no capítulo 4 explicando um novo comportamento, um novo código de ética cristã que é elevadíssimo e que deve ser seguido, e a importância um do outro. E aí ele chega nesse momento, no 17, diz: olha, eu estou dizendo isso e testificando para que vocês não andem mais. Quer dizer, não andem mais como andam também os outros gentios. Então, é não andar mais, quer dizer, se andou dessa forma. Agora não se faça mais. Depois ele vai começar a enumerar. Então ele, novamente aqui, eu acredito que ele faz, ele dá uma pausa, faz um comentário e depois ele vai dar procedimentos práticos da vida cristã. E aqui é interessante, aparecer algumas palavras, depois eu escutando o áudio, apareceu algumas palavras interessantes. Ele está falando, não ande mais como andam os demais gentios, estão separados de Deus. E eles não querem a Deus. Não é que Deus criou o homem e largou o homem a seu bel prazer, e Deus se escondeu, ou Deus é um Deus apático que não se envolve. Não é isso. Eu, escutando o áudio, eu me lembrei do Salmo número 2, e é interessante a gente fazer essa alusão a esse Salmo, porque mostra a condição do homem. A ideia, o Salmo 2 traz a ideia do ser humano com relação a Deus. E aí diz assim, no verso 1, por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos em nós as suas cordas. Então essa é a ideia do homem, é o pensamento humano. Eu escutava e se diz que o homem é corrupto até a medula, até a medula. É corrupção, o homem é um ser, ele é corrupto, ele é depravado, ele é no íntimo do seu ser. Agora, é óbvio que pela graça de Deus, Deus mantém o mundo ainda, pela sua graça e pela sua misericórdia, num nível de moralidade aceitável até. Mas aqui se mostra o desejo do homem, rompamos as suas ataduras, quer dizer, Deus está nos prendendo, Deus está nos travando. E aqui tu vê que eles estão contra o Senhor e contra o seu ungido, contra Deus e contra o seu Cristo. É uma rebeldia. Então, quer dizer, rompe as ataduras, Deus está nos prendendo, a gente quer ser feliz e Deus não deixa. A gente quer viver uma vida louca e Deus está travando. Então nós temos que romper essa atadura de Deus, esses padrão que Deus colocou. Vamos fazer os nossos padrões e vamos sacudir de nós as suas cordas. Então essa é a ideia humana. É uma vida alheia de Deus, é uma vida... nós somos o capitão do nosso destino, Deus fique de fora. No livro, eu estou fazendo a leitura, já fiz a leitura do livro de Jó. E no livro de Jó também, tu vai ver que parece que as coisas do homem, não há uma mudança.
o homem é mau continuamente. Se tu pega o livro de Jó, tu vai ver que é a rebeldia. Eu vou pegar aqui, ver se eu acho agora aqui, porque fala que... vamos pegar, achei aqui já, Jó 21, 14. É a mesma história, e Jó é o livro mais antigo que existe na Bíblia. Jó quem sabe seja na época dos patriarcas, é anterior a Abraão, é depois do dilúvio, é entre Noé e Abraão, e diz assim: todavia dizem a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Então, perdão, tu vai ver que é a mesma, é essa rebeldia do coração do homem. O homem ele é rebelde e corrupto até a medula. Não tem outra palavra que vá caracterizar o homem. Retira-te de nós. Nós não queremos andar. Nós não queremos andar nos teus caminhos, não queremos ter conhecimento dos teus caminhos, nós queremos fazer a vida louca. E aí entra Satanás, o rebelde, o mentiroso, o campeão da mentira. Jesus diz que ele é o pai da mentira. E aí mostrando um caminho de felicidade que é Deus que está impedindo. Faz o que tu quiser, se te faz feliz, vai e faz, nada errado. É a busca desesperada e desenfreada do prazer e da autorrealização. O prazer é tudo. Se te faz prazer, faz. E o que está te impedindo de alcançar a tua felicidade, a pseudo-felicidade, a falsa felicidade, retira da tua vida. E Deus é um que eles vão retirar Deus. Deus é um dos impedimentos. Então, esse é a ideia do ser humano. E aí, vamos voltar. E quem sabe eu estou sendo redundante e pesado, mas o apóstolo Paulo depois ele vai dizer que no capítulo 5, verso 12, diz: porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Então, o que se faz em oculto? E eu colocava algo que eu acredito que eu escutei que é muito sábio: nunca faça ou fale em privado o que tu não falaria ou faria em público. Então, não faz e não fala. Tenha outro nível. E aí é isso que Paulo está chamando. Tem que ter outro nível. É outro padrão de moralidade. Agora, por que Paulo está falando isso? Porque só os que não conhecem a Deus que são assim, os que não querem Deus? Não. É todos nós. Muitas vezes a gente acha que existe diferença, que nós somos melhores, ou que porque tu está numa igreja, ou porque tu é cristão, tu é melhor que os outros, e tu não é, tu é igual. E se tu te enganar que tu está numa igreja porque Deus te escolheu, porque tu é melhor, tu está a um passo de cair e de te afundar. Todos nós somos iguais, a humanidade toda, todos. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: não há um que faça o bem, nem um só. Quer dizer, todos, uma condição humana perversa, total. E aí, por misericórdia, Deus nos alcançou. Então, é esse procedimento que Paulo está esperando, um procedimento diferente, um procedimento baseado em Cristo. Em Cristo. E aqui tem uma palavra, depois eu vendo a palavra interessante, é dissolução. Então, dissolução é uma palavra que não é
nós não usamos no nosso cotidiano, e a gente lê, dissolução, mas a gente não sabe, muitas vezes, não tem entendimento do que é. Então, dissolução é deterioração dos costumes, a coisa está apodrecendo, o padrão está descendo, então é deteriorar os costumes, é imoralidade, isso é dissolução. Então, quer dizer, em curtas palavras, o padrão está caindo, o padrão moral está baixando, e aí é quando se aplaude o que é errado, é quando o errado começa a parecer que é certo, e o certo é errado. Então, o padrão está caindo, e aí a gente está exaltando as coisas que são erradas. Parece que as coisas erradas são as certas. Se diz também que é lascívia, e lascívia é interessante também, outra palavra. Lascívia é a propensão à sensualidade exagerada, quer dizer, exagero. Existe algo normal do homem, do ser humano, mas é exagerar essa propensão à sensualidade exagerada. É como a palavra concupiscência. Concupiscência é um desejo descontrolado, está acima, está dominando, está controlando, é um desejo que não é lícito, que não é correto e que parece que é incontrolável. Então essa é a palavra dissolução, é imoralidade, é uma propensão à sensualidade exagerada, o padrão está caindo. Então isso é dissolução. E eu dizia que também colocava que também é interessante, porque eu escuto o áudio depois e aí eu me recordo de coisas que a gente está escutando, como tu está escutando, e tu te dá conta de coisas que tu escutou e que tu já ouviu e que tu está vendo, que está acontecendo. Eu falava também sobre a falta de vergonha, se entregam no 19, quando diz: eles perderam toda a sensibilidade, o sentimento, a consciência está cauterizada, não são mais sensíveis à consciência. E eles se entregaram à dissolução, em outras versões, a uma vida desavergonhada, não tem vergonha. Então, vai para outra tradução, em vez de dissolução, que é imoralidade, padrão cair, diz não, é uma vida sem ter vergonha, não tem vergonha nenhuma. E eu me lembrava, quando eu estava escutando o áudio anterior, eu lembrava de uma passagem de Jeremias, que vem assim trazer um pouco de luz do que aconteceu com o povo com a nação de Israel, com o reino de Judá, e o profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no capítulo 6, depois tu olha, no verso 15, ele diz assim: porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Então, olha a profundidade do que Jeremias está falando. Eles se envergonham do que eles estão fazendo. Eles se envergonham? Não. Eles não se envergonham e nem sabem o que é se envergonhar. Eles não sentem vergonha nenhuma e nem sabem. Cometem qualquer tipo de abominação, qualquer coisa terrível, e não tem problema. E porque as coisas ficam em oculto. Então, é uma coisa terrível que nós estamos vivendo. Agora, essa geração não, isso é um ciclo que vem, é sempre uma coisa, é inerente ao homem, essa depravação, essa vida contrária, essa falta de moralidade. E a gente está vendo cada vez pior quando o pecado é aplaudido, quando o pecado é aceito, e é até aceito dentro da igreja.
Então, agora, nós estamos sendo falsos moralistas? Não, nós somos iguais. Nós somos assim, somos terríveis. Eu escutava a um homem que eu gosto, admiro muito. Ele faleceu em 96, eu acredito. E para mim, dos que eu escutei até hoje, nesse período que eu sirvo a Deus, é o que mais conhece da palavra de Deus. É um pastor J. Vernon Magui. Ele tem um programa através da Bíblia, eu escutando ele, e ele dizia que certa vez ele estava pregando e ele disse para a audiência: olha, se você soubesse o que passa pela minha mente, pelos meus pensamentos, vocês não estavam aqui me ouvindo. E ele disse: só eu quero acrescentar uma coisa. Se eu soubesse o que passa na mente e na cabeça de vocês, eu também não estava aqui pregando para vocês. Então, nós não somos melhores, e para mim esse é o homem que eu, dos que eu escutei, o que mais conhece da palavra de Deus. E ele disse: olha, se você soubesse o que passa na minha cabeça, vocês não estavam me ouvindo. Então, é uma coisa que nós precisamos de Cristo, é correr para Cristo, nós precisamos dessa vida cristã. Não se vive, se tu achar que tu vai conseguir o padrão de Cristo por ti mesmo, esquece, é só em Cristo, é em Cristo, é por Cristo, para Cristo, em Cristo e através de Cristo que tu pode viver a vida cristã. E se tu não aprender isso, tu está perdido. É Cristo vivendo em nós, é nós diminuindo e Cristo aparecendo, senão não tem vida cristã. Eu gosto de um texto de Mateus 1, 21, que diz: e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É Jesus, ele nos salva dos nossos pecados. Agora, é Jesus, é Cristo, e quando a gente vive vidas cristãs na força humana, nós estamos perdidos, nós vamos cair, vai ser a maior vergonha, porque não se consegue um padrão cristão elevadíssimo. Quando Jesus fala nos evangelhos, ele fala: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. E aí a gente diz: poxa, Senhor, isso é impossível. Mas é Cristo viver em nós, é uma dependência diária. Está ligado em Cristo, está ligado em Cristo e reconhecer quem nós somos. Eu me lembro de uma história que eu conhecia muitos anos atrás, quando eu ainda era novo ainda, de um homem. E ele trabalhava numa função em que ele mexia com o pagamento de uma empresa. E ele conseguiu inserir uma pessoa no pagamento. Uma pessoa que, embora que existisse, a pessoa não fazia jus àquele pagamento. E ele recebia o salário dele e tirava o salário dessa outra pessoa. E isso se deu por muitos anos, eu acredito que se passou por muitos anos, não sei se de 10 a 20 anos. E esse homem viveu normal. E os que conheceram ele disseram: um homem maravilhoso. Ele fazia coisas que tu te apavorava dele, de bondade. Se diz que ele pegava uma máquina de cortar grama e ia cortar grama para as pessoas mais velhas, ajudava na igreja. E aí ele foi descoberto. Depois de 10 a 20 anos ele recebeu esse salário e era maior do que o salário dele. E quando ele foi descoberto, ele se matou, ele se deu um tiro. Agora, como que ele passou 20 anos recebendo e não sentia nada? Tranquilo. Agora, quando foi descoberto, aí a vergonha apareceu. E aí eu vejo que isso é uma estratégia, no meu entender, uma estratégia diabólica. Porque quando tu está fazendo as coisas erradas,
Parece que o diabo te adormece. Ele diz, não, não, vai, 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 vai. Tá. E tu não sente. E tu não sente, tu te torna inconsciente, tu faz as coisas e tá tranquilo, e parece que te justifica, não sei, te adormece a consciência. E aí quando cai a máscara, aí o diabo ele é tão astuto que ele muda de lado e diz assim, tu fez tudo isso, como é que tu vai agora? E tu vê a tua família e como que tu vai viver? E aí ele te ataca. Primeiro, quando tu está fazendo a coisa errada, ele te apoia. E aí depois, quando a situação vem à luz, aí ele muda de time e aí começa a te atacar, te atacar, te atacar pelo teu pecado. Quando tu está cometendo pecado, ele está te apoiando. Mas quando tu é descoberto e tu tenta mudar ou tenta consertar ele, te ataca, te ataca, te ataca. Quantas vezes as coisas do passado o inimigo gosta de trazer e te machucar com as coisas erradas que Cristo já te perdoou. E ele ataca, ataca, e ele, quem sabe esse homem, depois que o homem foi descoberto, e antes estava tudo legal, tudo bem, agora quando foi descoberto o inimigo, tu não tem condição, pô, olha como é que tu vai estar, e as pessoas, e a tua família, e as pessoas que te conhecem, como é que tu vai viver com isso? Tira a tua vida. É a única saída, te mata. E aí ele se matou. Então, são coisas que eu conheci essa história. E, então, quando você está vivendo errado, o inimigo é isso aí, apoiando. E quando vem à luz as coisas, aí ele vira de time. E é interessante todas essas coisas que nós estamos falando, embora que são coisas que eu estou trazendo do outro áudio, e que são importantes para que a gente possa ver e conhecer, acrescentar na nossa vida. No 22 diz Paulo que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Então, o velho homem está corrompido. Ele é um homem corrompido pelos desejos enganosos, por essa falta de controle. Ele não se priva de nada. O velho homem ele é insaciável para cometer o mal. Então, a gente tem que se despojar dele, tem que ir abandonando esse velho homem. Ele tem que estar na cruz. Ele tem que estar crucificado. E todos aqueles que estão em Cristo, eles já crucificaram esse velho homem. Muitas vezes a gente pensa que tem que crucificar, mas se tu está em Cristo, tu já crucificou esse velho homem, ele já está na cruz. E é só manter ele crucificado. Muita vezes a gente fica, eu preciso crucificar. Não. Biblicamente, a palavra de Deus já está crucificado, esse velho homem, ele tem que permanecer na cruz. Tu pega Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, se tu é de Cristo, a tua carne já está crucificada pelo batismo, tu já está crucificado com Cristo. E as paixões e concupiscências estão crucificadas. O problema é que esse velho homem ele não morre, ele está crucificado, mas ele quer aparecer e nós não podemos dar chance de ele voltar. Então, é se despojar das coisas velhas. Muitas vezes as coisas velhas nos fazem voltar aos velhos hábitos, aos velhos costumes. Então Paulo só tem que se despojar, porque esse aí está corrompido. Esse velho homem ele está corrompido até a medula. Não tem como tu dizer, não, vamos se consertar. Eu falava sobre a parte da alma, a alma e o espírito, é que Deus se importa. Muita gente tem que ser, não, Deus quer o coração. Sim, Deus quer o coração porque é o centro. Mas
o nosso corpo é templo do Espírito, então tem que haver pureza. E nós não temos, então nós temos que ir para Cristo, pedir misericórdia, pedir graça, e graça, cada dia, para viver a vida cristã com graça, que Deus nos ajude. Se dizia nas heresias do início da igreja, porque aí sempre o diabo tentando colocar alguma coisa. E Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se levantou também, se diz que tem essa história, que não é, quanto mais nós pecar, melhor, porque mais Deus vai mostrar graça, então vamos pecar à vontade. A graça de Deus é maior. E Paulo disse, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então Paulo vai combatendo essas coisas. Onde abundou a graça, superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí Paulo diz, nós vamos pecar por causa disso? Não. De maneira nenhuma. Vão permanecer do pecado para que a graça abunde. Pega esse capítulo 6 de Romanos. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Quer dizer, vamos pecar à vontade para que a graça venha se manifestar mais. E Paulo diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda neles? Então, essas ideias que vai entrando, não, vamos permanecer, quanto mais pecar, mais graça tem. Então, Paulo, de modo nenhum, nós estamos mortos, somos templo do Espírito, tem que haver santificação, e sem santificação ninguém vai ver Deus. Então, o que caracteriza um cristão nascido de novo e redimido? É uma vida de santificação, é uma vida de obediência à fé. Se não existe obediência à fé, à palavra, esse não é redimido. Não existe, esse não é redimido. É bom nós termos comentado esse áudio sobre essas coisas, depois nós vamos seguir, não estamos com pressa, vamos fazer as coisas com calma. Existe um autor da Reforma, me parece que o nome dele, o escritor, é Richard Baxter. Parece que é esse o nome dele, Baxter. E ele escreveu um livro em 1650, ele é da Reforma para a Igreja da Inglaterra. E diz que nesse livro, eu não sei o nome do livro, nas 100 primeiras páginas, 100 folhas, ele escreve sobre a condição da igreja na Inglaterra. Ele diz, olha, convém, e ele está escrevendo não é para os membros, ele está escrevendo para as pessoas do ministério, para o clero, para as pessoas que trabalham na igreja. Olha, primeiro, antes de vocês saírem e fazer qualquer coisa, vocês têm que ver se vocês são redimidos. Se vocês são redimidos, se vocês foram resgatados mesmo, se existe na vida, primeiro vocês voltem e vejam se vocês são redimidos, vocês não são redimidos. Então, a gente está cheio de gente na igreja, abundando de gente na igreja, mas em sua maioria não obedecem à fé, não obedecem à palavra. E o que vai caracterizar um cristão é a obediência à palavra. Um cristão nascido de novo, ele vai ter desejo de obedecer à palavra. Então, eu sei que nós voltamos aqui e vamos tratando, porque não estamos com pressa, estamos tranquilos, mas é bom nós sabermos essas coisas. E existe muita desobediência e as pessoas não querem obedecer. Então isso não, a característica que tu vai ver de um nascido de novo é querer obedecer a palavra. Isso aí é um redimido, esse é obediência à fé. E a fé o que é? É o credo, ao que a palavra de Deus diz. Então existe um desejo de obedecer. Agora, quando não existe desejo nenhum de obedecer e a palavra de Deus é jogada para trás, aí a gente tem que dizer, pô, será que esse é redimido? Será que esse nasceu de novo? Quem sabe não nasceu nunca, porque não existe obediência, não existe um desejo. E aí se diz, sem santificação, ninguém verá Deus. E santificação é separação, é mudar de vida, é buscar ser igual a Cristo, é ser separado.
e santo é ágios, do grego é separado. E eu vou terminar esse áudio aqui, que a gente não andou muito, mas não tem problema. O que importa é que Deus esteja satisfeito. Esse é o desejo. Nós vamos pegar a segunda epístola de Timóteo. No capítulo 2 tem algo tremendo, no verso 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme. O fundamento de Deus em Cristo está firme. E tem esse selo. Paulo tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus. Então, ninguém vai enganar quando chegam aqueles, se tu pegar Mateus 7, e muitos vão chegar naquele dia e vão dizer, Senhor, nós não profetizamos no teu nome, nós não fizemos milagres, nós não expulsamos demônios no teu nome, e o Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci. E aí aqui tem algo tremendo, porque essa luz desses 7, desses 7, 22 e 23, Jesus vai dizer, nunca vos conheci, quer dizer, nunca eu conheci vocês, mas vocês se desviaram. Não, Jesus disse, eu nunca conheci vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E Jesus diz em João 10, se não me falha em memória, 10, 14, eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Quer dizer, Jesus conhece, então o ser de Deus está aqui, ele conhece as suas ovelhas. E essas aqui não são ovelhas de Jesus, eu nunca vos conheci, quer dizer, e não é eu conheci e depois desconheci, não, ele conhece as ovelhas dele. E depois diz outra coisa importantíssima, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. E aqui Jesus diz, olha, se apartem de mim, quer dizer, vocês praticam iniquidade. Então, uma vida cristã e uma vida de um redimido, de um nascido de novo, ele vai se apartar da iniquidade. E iniquidade é uma palavra interessante porque é injustiça. Equidade é a justiça notória, é a igualdade, é justo, se que refere à justiça. E a iniquidade é a falta de justiça, é a injustiça. Então ele só apartai-vos de mim, quer dizer, se tu não te aparta da iniquidade, tu te aparta de Cristo. Se tu não te apartar da injustiça, do que é injusto, tu te aparta de Cristo. E se tu te aparta da iniquidade, tu está próximo de Cristo. Então aqui tem uma característica, esse é o selo de Deus. É selo, Deus conhece os que são seus. Ninguém vai enganar, senão eu nunca vos conheci. Quer dizer, não adianta vir dizendo aqui, não, eu faço o teu nome, eu estava na igreja, eu era membro da igreja tal. Então meu nome está lá, e Jesus, naquele dia, quando chegar ao final, no final dos tempos, quando os homens forem julgados, Deus, eu nunca vos conheci. Não, mas o meu nome estava no hall da igreja, eu participava. E Jesus, eu nunca te conheci. E te aparta de mim. Porque tu praticou o quê? A prática da iniquidade. Quer dizer, aqui é prática, é contumaz, tu é injusto, tu age com justiça normal, isso é a tua prática, é o teu hábito de vida. Agora, se tu profere o nome de Cristo, existe um selo, te aparta da injustiça, não é a tua prática de vida. Então essas são as coisas interessantes. Tem muitos que não são redimidos e estão na igreja e nunca foram redimidos. Nunca foram redimidos, resgatados, perdoados. Vivem uma vida desagradável a Deus. E são as coisas que são interessantes. Eu vou terminar esse áudio, mas no próximo áudio nós voltamos a partir daqui, a partir dessa colocação dos redimidos. E aí nós vamos ver que nós temos que se despojar desse velho homem. Ele está corrupto, ele é corrupto, ele está na cruz, mas ele é corrupto e ele vai nos corromper. Então nós temos que se apartar dele, se despojar dele. E aí nós vamos seguir esse áudio. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que é maravilhosa.
Senhor, nós somos corrompidos até a medula, precisamos nos despojar desse velhão, precisamos, Senhor. Queremos a Cristo, precisamos de Cristo, precisamos dessa graça. Nos ajuda, Senhor, não deixe que a iniquidade seja a nossa prática, sermos injustos, não, Senhor. João diz que aquele que é nascido de Deus, ele não tem a prática do pecado, ele pratica a justiça. Nos ajuda a praticar a justiça, a ser cheios de fruto de justiça para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.